glória a Deus, glória ao nome do nosso Deus. Seja bem-vindo mais uma vez aqui neste ambiente de recepção da palavra de Deus. Quão importante, né, a gente poder acordar todo dia pela manhã e buscar um lugar tranquilo, um lugar de silêncio, onde a gente possa estar na presença do Senhor, né? Na solidão com Deus. Procurar um lugar tranquilo, uma cadeirinha, um cafezinho e uma devoção. Quão importante essa devocionalidade para com Deus, onde a gente pode cantar canções improvisadas, canções de alegria, canções de dedicação, canção de falar para Ele o que a gente percebe, o que a gente sente, o que a gente crê. Entende? Ele gosta disso. Deus ama que a gente demonstre, que a gente expresse o nosso coração para Ele dessa forma, né? Hoje eu queria falar para vocês a importância da gente poder andar num caminho de fé, onde a gente tem que fazer escolhas diárias na direção de certas coisas e ao mesmo tempo a gente tem que aprender a renunciar diariamente outras coisas. Entende? O caminho da fé é o caminho de escolhas diárias em coisas que Deus nos ensina e nos ordena e coisas que Ele nos ensina a abandonar e rejeitar. Tudo aquilo que Deus nos ordena e tudo aquilo que Ele nos manda rejeitar tem que ser feito por uma capacidade do Espírito, que o Espírito de Deus coloca em nós. Isso é uma coisa muito importante a gente frisar. Por quê? Porque nós que andamos com Jesus, nós já deixamos de andar segundo um código de regras gelado e frio, que a palavra de Deus chama de letra da lei, a letra da lei meramente. O apóstolo Paulo diz que nós não andamos assim, nós andamos pelo Espírito, e não pela letra da lei, ou seja, não é pelo código. Porque qual é a diferença entre uma coisa e outra? A diferença é o seguinte, é que nós aprendemos a buscar do Espírito Santo que habita em nós toda a capacidade para que a gente possa andar segundo a vontade de Deus. E a gente não vai mais andar olhando para um código externo da letra da lei e tentar cumprir isso pela nossa força de vontade. Não é assim que a gente anda mais. Entende? Existe uma grande diferença. Porque o primeiro método é o método divino, que faz com que a gente seja capacitado. A gente recebe força, a gente recebe paz, a gente recebe capacidade, a gente recebe alegria. Você entende? A verdadeira obediência a Deus, ela é marcada por essas características. Escuta só. Ela é marcada por profunda alegria e profundo prazer. Entende? Ela é marcada por uma capacitação. Você vai perceber que não existe uma angústia e uma frustração interna de querer fazer aquilo, de querer andar naquilo e não conseguir. Então como é que a gente sabe que a gente está andando com Deus numa obediência de fé? A gente sabe assim, quando o Espírito poderoso de Deus gera esse negócio dentro do nosso coração e da nossa mente, da nossa alma, de tal maneira que a gente faz isso de uma maneira preciosamente agradável. Aleluia! A letra da lei, você tentar cumprir a mera letra da Escritura Sagrada pela tua força de vontade, gera o inverso. Gera uma
um estado assim de que você está fazendo aquilo, entende? De maneira fria, de maneira desinteressada, entende? Os teus motivos não estão acertados, não estão ajustados com a vontade que Deus tem para você. Você está meio desajustado porque você está tentando se achegar a Deus através de um esforço meramente humano. Eu quero que você pegue essas duas divisões para que você escolha o lado certo, o lado do poder, o lado de uma capacidade gostosa, preciosa de Deus. A obediência cristã é uma obediência da fé, não é uma obediência da lei. Não está entendendo isso que eu estou falando? Paulo fala isso. O apóstolo Paulo diz que a nossa obediência é a obediência da fé, ao contrário dos israelitas que tinham a obediência da lei. A obediência da fé é a obediência que traz o poder do Espírito para a cena do nosso coração, onde nós somos capacitados, nós somos alegrados, nós somos potencializados por uma capacidade sobrenatural de obediência e de alegria. Uma vida cristã que não possui isso, ela é árida, ela é fria, ela tem aquela sensação de frustração constante, ela tem aquela sensação de que ela está fazendo uma coisa para um Deus distante, entendeu? E os motivos são sempre os mais errados, ou é por medo, né? Medo de ser punido, medo de não ser abençoado, medo das coisas não darem certo. Esse tipo de coisa, de motivação, mostra pra gente que a gente precisa todo dia sintonizar o nosso coração com a maneira correta de viver a vida com Deus. Qual é a maneira correta? É a vida do Espírito, a vida que o Espírito Santo capacita. Aleluia! Eu quero ler para você um versículozinho aqui que eu estava lendo em Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 11. A palavra de Deus diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. O que a gente pode aprender com esses dois versículozinhos para a gente terminar o nosso áudio? A gente pode aprender o seguinte: o que a palavra de Deus sempre destrói um conceito e constrói um outro no lugar. Ela sempre faz isso. O que a palavra de Deus está destruindo nesse versículo e construindo ao mesmo tempo? Primeiro, ela está destruindo a ideia de que a gente tem que sempre estar buscando os privilégios materiais imediatistas que o mundo oferece. A gente não tem que fazer isso o tempo inteiro. Entende? Quando se trata do reino de Deus e do andar com Deus, a gente vai aprender que a gente pode sim escolher, entendeu? Um caminho que não é o do conforto imediato, para que a gente possa ganhar de Deus todos os benefícios que Ele nos quer dar. No caso de Moisés, ele sendo já grande, ele já tinha sido criado por uma rainha, ele tinha tudo o que aquele reino podia lhe oferecer de bom e do melhor. Mas chegou um momento na sua vida em que ele entendeu o chamado de Deus. E ele entendeu que ele não fazia parte daquela dinastia, daquele reinado humano, que ele foi criado ali, naquela realeza, naquela nobreza. Ele entendeu que o povo dele
era o povo hebreu e que era um povo que estava sendo maltratado pelo próprio império que ele agora fazia parte. Olha a luta mental que esse cara começou a passar. Porque Deus tinha escolhido ele desde o berço para ser um libertador, mas ele agora fazia parte do quê? Do reinado opressor. Ele era um dos líderes, um dos príncipes do reinado que estava escravizando o povo de onde ele veio. Então isso estava dentro do coração desse homem. E a palavra de Deus diz que chegou um momento crucial de escolha. Tipo assim, Moisés, agora você vai ter que escolher, cara. Você tem duas escolhas. Você pode escolher esquecer esse teu povo passado e viver o resto da tua vida nas regalias da tua nobreza, da tua riqueza. Viver só para você. Você pode ter a melhor mulher, você pode ter os melhores carros, né? Os carros egípcios. Você pode ter os melhores alimentos, as melhores roupas, o ouro, a prata, o melhor vinho, o melhor isso, o melhor aquilo. Ou você pode largar tudo isso para trás e ser maltratado juntamente com o povo de onde você veio, para que você possa alcançar a glória de um Deus que está te chamando. O que você vai escolher? É isso que esse texto está dizendo. Entendeu? E eu olho para a minha vida, eu olho para a sua vida, eu quero que você pense nisso antes da gente terminar o áudio, porque isso daqui é uma coisa que pode nos ajudar a pensar nas coisas diárias da nossa própria vida. Entendeu? Porque no nosso dia a dia, a gente tem isso aqui que Moisés viveu numa larga escala, a gente pode ter isso numa menor escala diária, todos os dias, eu e você. Todos os dias a gente vai ter que escolher coisas que aparentemente contradizem, entendeu? Aquilo que o mundo oferece em termos de bem-estar, para a gente poder escolher aquilo que Deus tem para nos oferecer, entendeu? Então, o Moisés, ele se recusou, né, permanecer na sua realeza e escolheu, está escrito aqui, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Então, o que a palavra de Deus está destruindo e o que ela está construindo nesse texto? Primeiro, a gente precisa aprender que há momentos em que a gente precisa, por amor a Deus, por amor à obediência ao nosso Deus, a gente precisa escolher perder certas regalias para poder ganhar a aprovação de Deus, que vai trazer por consequência a premiação de Deus. Entende o que eu estou dizendo? Por um pouco de tempo, está escrito aqui, ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que ter o gozo do pecado. Então preste atenção numa coisa. Uma das coisas que a palavra de Deus está destruindo aqui é a ideia de que todo gozo é bom. E ela está construindo a seguinte ideia: nem todo gozo é bom, mas nem todo maltrato é ruim. É o que ela está dizendo aqui para nós. Ele escolheu ser maltratado, esse maltrato para ele foi bom. Em contrapartida, o gozo que ele estava acostumado, se ele permanecesse nele, ele seria uma coisa ruim. Por quê? Esse gozo seria o fator que levaria o coração dele contra o próprio Deus. Está entendendo? Então, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Se nem todo gozo é bom, a gente tem que ter cuidado com isso,
porque nós vivemos num tempo em que todo mundo só pensa que o prazer é a coisa principal da vida. O prazer é aquilo que o homem e a mulher devem buscar o tempo inteiro. Cuidado com isso, porque isso pode destruir a tua relação com aquilo que é de melhor e maior na tua vida, ou seja, o propósito de Deus na tua vida. Entende? Às vezes, Deus nos coloca em situações em que a gente tem que contrariar toda essa ideia de busca pelo gozo e pelo prazer imediato, quando esse prazer imediato me afasta da concepção de Deus, me afasta do entendimento do meu propósito, me afasta do entendimento daquilo que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque se eu me afasto desse gozo imediato, imediatista, maligno e carnal, Deus tem poder e tem o prazer de trazer-me para uma região, um território, onde Ele vai me fazer conhecer um gozo ultra superior a tudo isso. Eu vou conhecer um outro gozo que Ele vai me dar, entendeu? Deus é justo, Ele vai me dar muito mais prazer do que aquilo que eu estou perdendo. Cuidado com essa ideia, entendeu? De achar que por causa que você está deixando de ter um determinado prazer, um determinado gozo em detrimento de Deus, que você vai ficar sem prazer. Jesus disse assim, presta atenção, aquele que perder a sua vida por amor de mim, vai achar a sua vida. Todo prazer que eu deixo por causa de Deus, eu vou encontrar do lado de cá muito mais prazer que Ele vai me conceder. Então eu não me engano mais com essa ideia de que eu tenho que curtir todo tipo de prazer. Não, se existe prazer na minha vida que me afasta da sensibilidade a Deus, eu destruo esse prazer imediatamente na minha vida. Eu não quero isso na minha vida. E você tem que entender isso, porque você também está inserido numa cultura hedonista, diabólica, que está ao teu redor. Hedonista significa, a palavra hedonista, hedonismo significa o culto ao prazer. Entende? É prazer sensual em demasia ao redor dos olhos humanos, dos ouvidos humanos. Você abre um Instagram e você não vê coisa boa, você só vê coisa, entendeu? Que atiça o olhar na direção da impureza sexual. É o tempo inteiro assim. Entende? Você não pode abrir um Facebook, um Instagram ou qualquer coisa que você abrir hoje está impregnado só de sensualidade, sexualidade, mulheres mostrando suas partes, entende? Tudo isso tentando levar o coração do homem ou da mulher somente para essa fatia da vida que tem a ver com sensualidade ou com culto ao prazer. Ou é o prazer nessa área sensual, física, sexual, ou é prazeres de toda sorte, em termos de comida, de bebida, disso, daquilo. Então, não existe uma ideia de que a gente tem que o valor do coração do ser humano está não no prazer imediato da sua sensualidade, do seu corpo, da sua corporalidade, mas sim na espiritualidade. Não existe esse apelo. Então, o que Deus está falando para nós é que se a gente quiser andar com Ele, a gente tem que andar por um outro paradigma, uma outra visão do mundo. Está entendendo? Que visão é essa? É a visão de que Deus, pelo seu Espírito, vai nos fazer escolher coisas que muitas vezes são incômodas, mas que vai nos trazer um prazer maior do que aquilo que a gente aparentemente está deixando de lado. Deus vai nos compensar de maneira gloriosa quando a gente faz escolhas corretas em favor dele, de Deus. Senhor, eu quero
me abster desse tipo de coisa aqui para poder ganhar mais do Senhor. E Deus fala assim, gostei disso. Agora tu vai conhecer algo que você não poderia conhecer se você não tivesse feito essa escolha. É assim com Deus que funcionam as coisas. Enquanto você não decidir isso, enquanto você não renunciar, certo? Esse imediatismo daquilo que o pecado oferece aos olhos, ao coração, à mente, às sensações mais imediatas do coração e do corpo, você não pode conhecer a glória daquilo que Deus quer oferecer para você, que vem do Espírito Santo em você. Entende? Então, essa lição para nós é muito importante. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes você está escolhendo uma coisa que pode te trazer um certo desconforto por amor a Deus. E você pode estar deixando de lado um prazer que você considera ilícito, um prazer que você não quer para a sua vida, por amor a Deus, por submissão ao Espírito de Deus em você. Lembre-se, nem todo gozo, nem todo prazer e nem toda alegria é boa. Cuidado, porque existe um engano aí, ok? Mas aquela alegria, aquele prazer e aquele gozo que vem com a bênção de Deus, esses são infinitamente superiores e jamais serão proibidos na tua vida, jamais serão limitados, jamais serão censurados no teu viver. Aleluia. Amém? Ó Deus querido, eu peço que essa lição do Senhor sirva para nós nesse dia. Porque a gente sempre tem a ideia errada de que a gente não deve se abster de coisas. Não, a tua palavra diz que nós precisamos aprender a fazer escolhas, sim. Nós devemos, às vezes, abraçar coisas que o mundo fala, não, isso eu não quero. Entendeu? Moisés foi e escolheu ser maltratado. Quem é que escolhe ser maltratado? Somente escolhe ser maltratado aquele que sabe que o maltrato me levará ao centro da vontade de Deus. Então nos ajuda, Senhor, a saber discernir quando uma situação pode ser desconfortável, mas nos levará para o braço de Deus, para o beijo de Deus, para o coração de Deus. E nos ajuda a nos afastar do prazer e da alegria, e do frisson, e do auê, e da balada, que pode destruir a nossa alma, a nossa sensibilidade e a nossa relação íntima com o Teu glorioso Espírito. Nos ajuda a discernir e nos afastar desse tipo de coisa para a glória do Teu nome. Eu peço assim por mim e eu peço assim por todos que estão me ouvindo. Aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus. Amém.